Amém. Cumprimentar nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar a Deus, iniciando a nossa escola bíblica nesta manhã. Oremos. Querido Deus e Pai celestial, nesta manhã, Senhor, elevamos a nossa voz em oração mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela noite que passamos, a oportunidade de virmos à casa do Senhor. Nos reunimos para estudarmos a Tua Palavra. Rogamos a Tua presença, ó Deus, para que esteja conosco, perdoando as nossas falhas, aceitando a nossa vida diante do Senhor. Abençoando nesta manhã, Senhor, os louvores que serão entoados ao Senhor, a ministração da Tua Palavra, a Tua serva que vai estar ministrando. Querido Senhor, abençoa os demais irmãos que vão participar, talvez pela internet, estão os demais. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Vamos louvar a Deus com louvor. A nossa harpa, nossa irmã, professora irmã Karina, estará louvando ao Senhor. Nosso Senhor, irmãos, vamos adorar o Senhor no hino 147 da nossa harpa. Amém? Quero eu servir-te, obedecer, Jesus.
lição do dia 19 de julho de 2020 é o texto pergaminho renova o altar. O textual da lição encontra-se em primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 30. O textual nos diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E a nossa leitura bíblica em graça, os irmãos que não têm as revistas, né, a lição, acompanhar na Bíblia. Livro de Esdras, capítulo 3, os versículos versículo 2 ao 5, versículo 10 ao 13. Está no cachorro, então fica mais fácil os irmãos estar acompanhando. Eu leio um versículo e os irmãos vão colocar em pé. E levantou-se Josué, Jesuá, filho de Jodaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e as duas novenas consagradas ao Senhor, como também qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Pois os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, nós oramos
agradecido ao Senhor pelo período louvor, pela vida dos nossos irmãos que têm chegado à tua casa. Louvamos o Senhor pela tua palavra que nós lemos e rogamos também pelo poder do teu Espírito Santo para que nos dê sabedoria para entender, para ministrar e receber a edificação pela tua palavra. Nesta manhã pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa irmã Karina estará mencionando agora o primeiro e o segundo tópico da nossa lição. No final estaremos nós fazendo aqui a conclusão dessa lição hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. E eu gostaria de estar interagindo com a igreja nesta manhã. Amém? Nós vamos estar lendo alguns versículos que é para a gente estar acompanhando aqui na aula, né? E acho que todos os irmãos têm a revista aí em mãos. Mas no Data Show, conforme vai falando o versículo, eu fui colocando ali também para a gente estar interagindo e vendo dentro da palavra o que o comentarista aqui colocou para a gente. Amém? Então, que você nessa manhã possa interagir junto comigo também, para a gente poder estar entendendo um pouquinho mais. Perdão aos irmãos se alguma falha houver, que é minha primeira aula, as pernas estão tremendo, mas eu acredito que nós somos um povo com sabedoria e entendimento também. Amém? Vamos estar lendo ali a introdução. Nesta lição iremos meditar sobre o fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Pode passar. Eu achei esse ponto central, vai falar aí no segundo tópico, extremamente interessante para o despertamento, que aponta ali que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Amém? Amém. Então vamos para o primeiro tópico. Diz assim: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Nós lemos em Êxodo, no capítulo 3, verso 3. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus, através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Está lá em Êxodo 29, 43. Vamos ler juntos? E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Estas bênçãos de Deus agora almejavam através do altar. Esse primeiro tópico aí, essa primeira parte, né? Eu frisei algo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala sobre o propósito que os judeus tinham e a necessidade. Essa parte necessidade, onde fala ali, achei muito interessante, porque talvez para os nossos dias de hoje, para a gente despertar, né, que fala esse despertamento para renovar. O que é o altar? A nossa vida, o nosso altar, a nossa consagração ao Senhor. Porque os judeus, eles tinham essa necessidade, eles sentiram essa necessidade. E talvez para nós, como igreja hoje, está faltando sentirmos essa necessidade. Porque às vezes por nós mesmos, às vezes a gente acha que com a nossa força, com o nosso braço, com o nosso pensamento, com as nossas ações, nós vamos ter acesso a qualquer coisa que nós precisarmos. Isso, nacionalmente falando, para o nosso nacional, para a nossa vida aqui contínua, isso é muito importante. A força do nosso braço, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, isso conta muito. Mas para a espiritualidade
Ele quer de nós essa necessidade que nós precisamos sentir, essa falta. Há poucos dias o pastor, acho que foi no culto de terça-feira, o pastor disse muito bem, talvez tem pessoas que já não estão nem sentindo a necessidade de cear, de ter essa comunhão com o Senhor. Então, os judeus ali, eles sentiram essa necessidade. E a primeira coisa que eles fizeram ao retornar do cativeiro foi restaurar o altar do Senhor. Quando a gente vê ali a introdução dessa revista, desse tópico, fala sobre a restauração ali que Elias, quando ele levou ao povo, né, para mostrar para aquele povo que estava ali com outros deuses, adorando outros deuses, a voltar-se para o Senhor. Elias, quando ele restaura o altar do Senhor, ele usa 12 pedras, não é isso que diz a história? E a gente viu aqui na introdução, né, falando sobre 1 Reis, não é isso? Deixa eu só localizar aqui, para a gente ler junto. O texto áureo, né, fala sobre isso. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, ele usou ali como as 12 pedras, né? E eu fiz uma observação aqui, talvez você pode até fazer uma autoanálise aí também. Eu coloquei aqui como um exemplo, né, essa necessidade, esse propósito, simbolizando as 12 pedras aí. Eu coloquei aqui um ato, talvez que você possa fazer juntamente comigo também. O primeiro, restauramos o altar da oração. O crente, ele precisa ter isso, né? Talvez a gente busque em tantas coisas, mas a oração, restaurarmos essa pedra com o Senhor, né? Essa oração, eu coloquei como primeiro. Como segundo, eu coloquei como uma palavra, simbolizando aí as 12 pedras, a palavra do Senhor, que às vezes hoje, nos dias de hoje, eu falo para a minha vida também, é claro, lermos mais, termos mais entendimento da palavra. Quando o cristão, ele tem esse entendimento, essa necessidade de entender a palavra, de buscar a palavra do Senhor, ele não anda. Talvez nos dias de hoje, nas nossas redes sociais, aí eu acredito que a maioria dos irmãos aqui da igreja também tem. Quantos, às vezes, a gente está olhando ali numa rede social, no Facebook, quantos nesse meio à pandemia, né, que nós estamos passando, quantos cultos estão ali mandando para a gente poder acompanhar, quantas lives de profetas, de revelações. Não que nós não acreditamos nisso, não, irmãos, nós somos pentecostais, né? Nós buscamos isso também, mas pessoas querendo atrair a gente ali com, vamos entrar nessa live, que Deus tem algo para falar com você, que Deus usa o profeta aqui falando. Oi, irmãos, isso é falta de lermos a palavra de Deus, é falta de buscarmos entendimento na palavra de Deus, para não andarmos confundidos. Quando nós amamos, somos amantes da palavra do Senhor, não é qualquer coisa que fazem a gente, falando português, engolir, é verdade? A gente entende, a palavra de Deus fala que nós temos que buscar a Deus com entendimento, com sabedoria. Deus nos deu isso. Então não andamos confundidos, né? Quando a gente ama a palavra, é amante da palavra do Senhor. Como uma terceira pedra, eu coloquei como fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez também nos dias de hoje precisamos levantar esse altar na nossa vida, um altar de fé, porque em meio a tantas coisas, é ali que o Senhor trabalha. Às vezes Deus nos leva até o nosso limite, para ver aonde está a nossa fé. Se realmente nós estamos firmes nas promessas do Senhor, porque só fica firme nas promessas do Senhor quem tem fé. Porque às vezes a fé, ela nos leva a alcançar o impossível, mas às vezes a gente procura outros caminhos, outras alternativas. É como, eu posso imaginar aqui, talvez você pode conjecturar comigo também, imaginar, é como se nós estivéssemos num carro dirigindo, e a gente coloca lá, a gente não conhece a estrada, a gente coloca um aplicativo, um Waze aí da vida, e a gente vai para aquele caminho.
esfriando no dia de hoje. Eu ouvi outro dia de uma pessoa ímpia que não conhece a palavra do Senhor, mas ele chamou muita atenção. Ele falou assim: nós estamos nos acostumando com a morte. Isso é falta de amor. Porque às vezes a gente vê um noticiário, morreu tantos ali, e a gente passa a ver só por ver, não sente aquela dor, a nossa alma já não sente mais. Isso é falta de amor. Amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, o amar a Deus sobre todas as coisas. Colocamos tantas coisas na frente, e quando às vezes o amor ao Senhor já se esfriou e a gente não deu conta, está adormecido na nossa vida. Precisamos restaurar esse altar. Uma sexta pedra que eu coloquei é alegria. Restaurarmos a alegria de sermos salvos por Cristo. Principalmente, que às vezes nós já estamos tão entristecidos com tantas coisas, e esse altar da alegria, esse gozo na alma. O pastor disse aqui quinta-feira, foi um culto maravilhoso. O pastor pregou sobre Gálatas 5. E entre eles aqui, esse amor que nós temos que sentir, porque às vezes o outro precisa de uma palavra amiga, mas você não tem alegria no teu coração, não tem a alegria do Senhor restaurada, a alegria da salvação. Muitos também já perderam. Precisamos restaurar esse altar. Uma sétima pedra eu coloquei a paz. Muitos estão buscando a paz nacional, mas e a nossa paz com Deus? Nós também precisamos restaurar, termos paz. Uma oitava pedra eu coloquei como a paciência. Restaurarmos o altar da paciência também. Essa pedra fala muito comigo também. A paciência que nós precisamos exercitar todos os dias no Senhor. A nona eu coloquei como a bondade. Também precisamos restaurar a fidelidade. A 11 eu coloquei a mansidão. Essa décima como a fidelidade é muito importante, porque ela nos traz essa fidelidade que nós precisamos restaurar com o Senhor. Elias ali, ele só teve a sua oração respondida porque ele era fiel ao Senhor, porque ele não se deixou corromper com os deuses, com aquilo que aquilo que ele via, a grandeza daquilo tudo que ele estava vendo e a qual estava faltando para aquele povo ali naquele momento. Essa fidelidade com o Senhor, ela nos leva ao céu. Então, quando a gente tem essa fidelidade ao Senhor, obstruída pelas coisas dessa vida, deixamos de ser fiel ao Senhor, essa pedra, esse altar nós precisamos restaurar. Essa 11 eu falei sobre mansidão. E a 12 eu coloquei uma muito importante: o domínio próprio. Precisamos restaurar essa pedra também. Talvez eu coloquei aqui com minhas palavras, mas que nessa manhã você possa pensar: qual pedra que eu preciso restaurar na minha vida? Esse altar que está quebrado. Porque todos nós temos, irmãos, nós somos falhos, não somos nada sem a graça do Senhor e sem a misericórdia dele, nada. Mas na mão dele, nós somos barro, ele é o oleiro, ele trabalha da forma como ele quer, mas nós precisamos, acima de tudo, tirar o eu, como diz João, que nós possamos diminuir e que ele venha crescer. Essa nossa oração, ela tem que ser ouvida pelo Senhor, mas nós precisamos restaurando isso, esse domínio próprio, de não sermos levados por qualquer vento. Nós temos entendimento, temos sabedoria, precisamos buscar isso. Então, quando nós temos o domínio próprio, essas outras pedras aqui, ela passa a ser somente algo simbolizando na nossa vida. Porque esse domínio próprio, quando nós temos, nós buscamos isso em Cristo, Cristo ele nos dá mansidão, paciência, esperança. Mas tem algumas pedras que eu e você precisamos buscar por nós mesmos, que é a fidelidade do Senhor, que é a restauração da nossa oração, da nossa comunhão com Cristo. Sem a comunhão com Cristo, nós não conseguimos
restaurar o altar. Amém? Segundo tópico diz aí, desse mesmo tópico, do primeiro, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos, o Água. Nos dias do rei Acabe, aí nós vamos ver o texto aí, 1 Reis 18, do 16 ao 40. Vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Ele o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todos os de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azel, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo:
que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Por que eu frisei aqui todo esses versículos aí onde fala sobre a história de Elias? A intimidade que Elias tinha com o Senhor. Essa necessidade que ele viu que ele precisava consagrar o altar e restaurar o altar do Senhor. Essa intimidade que Elias tinha, ele viu o fogo descer do céu e consumir ali o holocausto. Mas ele antes desafiou, aqueles deuses ao qual não respondia. E o povo se desesperava cada vez mais. Cada vez que eles gritavam, cada vez que eles se cortavam. Mas só há um Deus, o nosso Deus. É Ele que nessa manhã nós estamos aqui por Ele, para Ele, porque Ele é vivo. E Ele não é diferente. O que Ele fez naquele tempo, Ele faz hoje. Mas quando nós estamos com o nosso altar reparado e restaurado. Amém? Qual foi o segundo tópico? No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar que estava quebrado, como nós lemos. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. Essa parte aí, a oração, nós já falamos aqui, Essa oração a qual Elias fez e foi respondido. Quer dizer que o altar da oração de Elias estava tudo ok, Então nós precisamos estar com esse nosso altar da oração restaurado, como nós falamos aqui nessa manhã. Pode passar, irmãos. Ele também dá exemplo ali sobre o piedoso rei Ezequias, Mas nós não vamos entrar aqui, porque nós já lemos essa parte sobre Elias, já falamos um pouco também, e eu quero deixar um tempo maior que o pastor está resumindo aí também para nós. Pode passar, irmãs. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vamos falar agora sobre o segundo tópico. Amém? O primeiro tópico aí, irmãos? Tem bastante versículo para a gente estar lendo, mas vocês conseguem acompanhar aí com essa revista que foi dada, Ou talvez alguém que está aqui na live também acompanhando com a gente. Precisar, a gente pode estar enviando para vocês também através do nosso aplicativo aqui, amém? Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, quiser saber onde estão os versículos, os capítulos que nós estamos lendo aqui, você pode estar pedindo o acesso para nós aí através da live também, que a gente passa para os irmãos. Vamos para o segundo tópico, que fala sobre... Passa aqui, irmãos. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é um grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto, principalmente: vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Escreveu ainda, vamos ler junto, irmãos, o vermelho ali. Nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo, e esse crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses capítulo 1, verso 17. Para que em tudo Jesus tenha preeminência. Colossenses capítulo 1, verso 18. Para vós, os do altar, que credes, é preciosa. 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Está lá em Efésios, capítulo 1, verso 7, depois o 2, verso 13 a 16. Mas nós vamos ver junto, irmãos, que
E esses aí eu grifei porque achei não, é muito interessante para nós, né? Vamos ler junto? O verso 7 de Efésios capítulo 1. Vamos ler? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Agora Efésios 2, do 13 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andeis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar uns com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Romanos agora no capítulo 3, verso 23 e 25. Vamos juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5, do 9 ao 10. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui, irmãos, nós vemos que o Antigo Testamento, acho que é pastor, que fala, já apontava para Cristo na cruz, né? Então nós vemos aqui que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Então hoje não precisa mais esse sacrifício que era feito no Antigo Testamento, sacrificar animais, né? Esse altar, quando os judeus restauravam esses altares, quando eles ofertavam animais, né? Um cordeiro. O Pai Celestial, antes da fundação do seu Filho, a saber que os gentios, está lá em Efésios 3, de 6 ao 9, não vou ler para não estender muito, pode passar, irmão. Essa parte ali, onde eu falei já, né, o Antigo Testamento já apontava para esse sacrifício, o Pai Celestial ali, Deus, desde o início, desde a fundação, Deus já sabia que esse sacrifício de Jesus havia de ser necessário. Que por nós, é o que eu falei aqui no início, pelas nossas forças, os nossos sacrifícios, vamos dizer assim, nós não íamos ter esse acesso a Deus, né? Mas através do sangue dele, através desse sacrifício de Jesus, temos livre acesso a Deus, livre acesso com o Pai Celestial. Amém? Pode passar. Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Está lá em Efésios capítulo 5, do verso 2. Vamos ler junto? E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheio suave. Hebreus 9,14 diz que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele levou os nossos pecados
sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24 diz que levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas fostes sarados. E padeceu para levar-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu coloquei nesse segundo tópico aqui duas palavras para a gente estar meditando essa manhã: arrependimento e conciliação. Arrependimento, eu achei essa palavra forte, mas uma palavra que para nós restaurarmos o altar do Senhor, nesse segundo tópico aqui, nós precisamos nos arrepender. Talvez seja a palavra hoje do nosso século atual, dos nossos dias atuais. Arrependimento. Talvez a gente pode colocar essas 12 pedras aqui ao qual eu conjecturei, colocando para a gente estar meditando. Mas essa palavra, esse ponto-chave aqui, arrependimento. O que para nós essa palavra arrependimento nessa manhã vem a falar? Para um altar restaurado com o Senhor, não há altar restaurado sem arrependimento. Porque às vezes a gente peca, claro que peca, todo momento, todo instante. Mas muitos de nós às vezes achamos que não precisamos nos arrepender. Sendo que a nossa oração matinal, durante o dia, à noite, no nosso convívio com o Senhor Jesus, na nossa oração, essa palavra arrependimento é o início da oração. Senhor, eu me arrependo. Porque às vezes eu falei algo que eu não deveria falar, eu pensei algo que eu não deveria pensar, eu fiz algo que eu não deveria fazer. Mas essa palavra arrependimento é a palavra que hoje é a pregação que mais deveria chamar a atenção. Porque o arrependimento ele nos leva ao sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para o homem se arrepender dos nossos pecados, dos seus pecados. Porque se eu não tiver essa consciência que eu preciso me arrepender de toda a prática, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, eu preciso andar em temor. Quando eu ando em temor, essa palavra arrependimento, ela é o início da nossa oração. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo como igreja, eu me arrependo como nação. Temos que orar pela nossa nação, arrepender dos seus pecados. Nós estamos vendo hoje tantas pregações, grandes avivamentos, queremos avivamento, mas para o avivamento vir o altar do arrependimento, ele precisa estar restaurado. Porque arrependimento, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos comunhão com Cristo. Esse arrependimento, nós precisamos ter sempre na nossa vida ativo e vivo esse altar. Quando nós nos arrependemos pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos filhos, pelo pecado da nossa nação, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E Ele entra com misericórdia. Eu creio que nós estamos vivendo dias em que o Senhor está preparando uma geração para um grande avivamento. Mas talvez em meio a essa pandemia que nós estamos vendo, vai ter muito altar do Senhor arrependido e restaurado. Mas vai ter muitos, como o pastor disse aqui há poucos dias, muitos estão
Tivemos a oportunidade hoje, eu sempre falo isso, o dia é aceitável, é hoje, o momento é agora, o segundo, o minuto, a hora é hoje, o dia do Senhor. E precisamos nos arrepender. Imagina uma nação arrependida, que grande avivamento nós viveremos. Talvez precisamos apertar tanto assim, para a gente poder reconhecer, para o homem reconhecer essa dureza de coração, esse arrependimento. Mas nós, como igreja, com o altar restaurado, oramos e pedimos ao Pai: Senhor, nós nos arrependemos pelo pecado da nossa nação. Nós temos que orar, restaurar esse altar de arrependimento, esse propósito, essa reconciliação com o Senhor, restaurarmos a reconciliação com Ele, com Cristo, reconhecer o sangue, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa teria que ser a pregação principal da igreja. Valorizarmos o sangue de Cristo, a morte de Cristo. Hoje valorizamos tantas pregações positivas. Não que isso não seja bíblico, amém. Buscar o nacional, é o que eu falei aqui, nós precisamos comer, vestir, termos bens, prosperar, amém, isso é bíblico. A Bíblia fala que aquele que a prosperidade, né, ela vem do Senhor, vem, mas quando nós buscamos também, quando nós trabalhamos, quando fazemos a nossa parte, mas o espiritual, essa pregação expositiva, é a pregação do sacrifício de Cristo na cruz. Aquele que, como cordeiro imaculado, foi morto na cruz, no madeiro, para nos trazer, para resgatar essa comunhão com Cristo, para perdoar os nossos pecados. E Ele não vê o pecado como nós vemos. Ele vê o nosso coração arrependido, contrito. Talvez a gente pode estar aí na nossa casa, aqui pensando, apontando, o inimigo ele aponta a todo momento para nós, para o nosso pecado. Ah, mas você fez isso. Mas quando a gente ora daquela oração de arrependimento, quando Cristo ele vence em nós, aquele arrependimento no nosso coração, na nossa alma, o nosso choro, o pastor disse aqui quinta-feira, o Espírito gemendo, o Espírito Santo gemendo, com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajuda, e nós oramos, nos arrependemos, e Cristo, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele não nos vê, Ele não vê o pecado como nós vemos. Para Ele não existe pecadinho, pecado, pecadão, é pecado, mas Ele, com o seu sangue, Ele nos cobre, quando Ele também vê que nós nos arrependemos. Nós temos comunhão com Ele, amém? O terceiro tópico, irmãos, ele vai falar, depois o pastor vai explanar melhor a lição, tá, irmãos? É a minha primeira aula, então os irmãos me perdoem aí. Alguma falha que houve, né? Fala sobre o cuidado com as imitações. Eu quero ler com os irmãos, mas eu vou deixar para o pastor Anísio concluir essa terceira, porque eu acredito que ele tem uma palavra pastoral, né? De uma forma, de uma outra visão, que talvez eu não vou conseguir explicar, falar melhor, né? Sobre esse terceiro tópico, porque ela fala aqui sobre outras denominações, sobre movimentos, e nada como uma palavra pastoral, de repreensão, mas uma palavra de amor. Repreensão com amor, amém? Vamos ler junto o terceiro tópico, que daí o pastor vai explanar melhor. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Está lá em Colossenses 2:23. Vamos ler juntos? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina
uma tartaruga deitada de costas, movimento, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz. Salmos, né? 84:7. Vão indo de força em força. Eu gostaria que algum dos irmãos, pode ser com Mateus, eu vou passar para o pastor, mas eu gostaria de ler um versículo que, quando eu estava lendo essa parte do terceiro tópico, esse versículo me veio à minha mente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Darmos muito por vista. Shows, cultos, entre aspas, shows, cantores gospel, quantos nós vemos hoje? Isso é vista, olharmos por vista, olha que bênção. Deus está falando ali, Deus está ali, irmãos. Imitações, imitar o Espírito que é santo. Talvez hoje estão banalizando muito o Espírito Santo. Essa é a palavra, banalizando. Fazendo do Espírito que é santo, esquecendo da Trindade. Às vezes tratamos o Espírito Santo de qualquer forma, e não é de qualquer maneira. Ele é santo, ele já disse, Espírito Santo. Andarmos por vista, vendo, nossos olhos se enchem de alegria. Ô irmãos, falta restaurar o altar da palavra. Crente que anda pela palavra, não anda com essas vistas que vemos por hoje, com tanta pirotecnia para servir a Cristo. Cristo é simples, a palavra dele é simples, não há o que tirar e não há o que acrescentar. Certo dia eu ouvi um pastor dizer, e achei muito interessante, de um autor desconhecido, até comentei com o Edson e a Carla outro dia sobre isso, onde ele falava, né, sobre movimentos, sobre divisões que hoje existem, reforma protestante, com calvinos, arminianos, mas ele disse algo que muito me chamou a atenção, de um autor desconhecido. Ele disse assim, que é preciso não cavar demais para não toldar água, e essa é uma realidade. A palavra de Deus por si só, ela é santa, ela tem tudo que contém, profecia, revelação, ela tem tudo aqui. A gente não precisa ficar, não estou dizendo que Deus não fala, tá, irmãos? Muitos Deus já usou para falar comigo coisas que aconteceram que eu nem imaginava, mas é através do Espírito Santo, não através de qualquer coisa, irmãos, qualquer palavra. Que nessa manhã nós vivemos o que Paulo disse ali, não vivemos por vista, mas por fé. Quando nós temos fé, buscamos primeiro a grande revelação que Deus nos deixou, a palavra. Amém? Temos isso hoje no nosso coração. Irmãos, eu vou deixar o pastor para explanar melhor a lição, tá? Os irmãos me perdoem, qualquer falha, é a minha primeira aula, como eu disse, mas que nós possamos esta manhã restaurar o altar do Senhor nas nossas vidas. Você que está em casa, aqui no culto, que você tenha força para se levantar e vir à casa do Senhor adorar, porque o Senhor deixou isso aqui para nós, irmãos. Adorar, mas esse altar, que você nessa manhã possa ter forças, ganhar forças no Senhor, na palavra do Senhor, porque nós estamos nos últimos dias, e o Senhor, Ele vem aí, e nós precisamos buscar Ele, nos arrepender. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, né? Deus continua abençoando nossa irmã Karina e trouxe a explanação da lição. A conclusão da nossa lição, principalmente o terceiro tópico, nós percebemos que ele fala do despertamento e do movimento, né? Tem o avivamento e o movimento. Também fala da imitação. A imitação é aquilo que imita o original, né? O real. Então, seria o genérico, seria o que chamamos aí na linguagem popular de pirata, certo? Então, é a pirataria que tem por aí. Então, a gente diria assim, tem muitos piratas, pregadores, cantores, igrejas que temos por aí. Mas lá no capítulo 2 de Colossenses, os irmãos com calma vão poder ler, Paulo está combatendo ali uma questão de alguns judeus
tentando levar os cristãos que haviam se convertido, né, somente gentil, a uma prática do ritualismo judaico. E eles, para fazer, né, conquistar esse gentil, eles se apresentavam de uma forma que não era real, né? Eles queriam usar uma linguagem e um comportamento do qual não era verdadeiro neles. Então, ou seja, eram piedosos, mas não eram piedosos, eram humildes, mas não eram humildes. Então, se apresentavam como verdadeiro, mas não eram verdadeiro. Aí Paulo vê nessa tensão que eles usavam da imitação como um álibi, para poder então atrair e desvirtuar ou desviar aqueles que haviam aceitado a Cristo, mas que não haviam mais a necessidade no cristianismo da circuncisão, que o propósito era circuncidá-lo e fazer guardar os dias, né? Eles tinham que guardar os dias das festas, né? E também o sábado. Então eram essas questões que Paulo combatia muito nos dias. Hoje, sobre imitações de línguas estranhas, é no meio carismático, viu? No meio carismático eles se reúnem a uma multidão muito grande e muitos desses líderes carismáticos estão ensinando aí as pessoas a falarem língua. O Ratinho, no programa dele, convidou 2 pastores em diferentes dias e fez a mesma pergunta. Ele falou assim: eu não entendo quando eu vou lá na igreja, que eu estou sentado lá no culto, de repente, alguém que está lá ao meu lado começa a falar uma língua, e ele tentou imitar essa língua, o próprio Ratinho. O que é isso? E aí um desses pastores respondeu: não, explicou, isso é um batismo com o Espírito Santo, é falar em língua, e falou em língua na frente do Ratinho, começou a falar língua do nada. Ele fez a mesma pergunta para um outro pastor, que explicou para ele: olha, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, e deu um rápido resumo ali do que aconteceu. Mas ele não falou em língua na frente do Ratinho, e falou assim: isso não está no domínio humano, está no domínio de Deus. Isso é Deus, é a manifestação de Deus na igreja. E ele disse: e tem também uma ordem, né, uma ordem, que é aquilo que Paulo ensina, sobre uma ordem de decência na igreja. Que nem toda hora, nem todo momento, no culto ou no culto todo, você passa o culto falando em língua. O culto todo. Paulo explica isso. Se todo mundo estiver falando em língua e um incrédulo estiver na igreja, ele não vai entender. Então, nesse sentido, ele trouxe mais ou menos o que a gente concorda. Então, a gente não precisa ficar falando em línguas estranhas para provar para as pessoas lá que nós somos batizados no Espírito Santo, fiquem falando. E nem precisamos tentar imitar, se caso a gente não é batizado no Espírito Santo, tentar imitar para provar que somos batizados. Então, essas imitações, ela também foge um pouco. No mesmo capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai orientar para que nenhum de nós sejamos árbitro, né, de determinadas coisas, porque tem coisas também que não dá para nós julgar, não somos juízes, né? Há manifestações que é de Deus, mas ainda não foi revelado a nós não estamos entendendo, precisamos ter discernimento para poder entender. Então, a respeito de shows que temos, né, até pouco tempo, que a pandemia paralisou tudo, né? Acabou esse negócio de show. Igrejas começaram a atrair pessoas, colocar jogos de luz, né? Colocar danças, convidar cantores famosos para se apresentar na igreja. Então, a orientação que isso não é um costume, não é um certo, né? Nós não precisamos de invenções, imitações ou inovações para que o nosso verdadeiro avivamento, verdadeiro despertamento, possa recebê-lo. Nós vimos na lição o avivamento pós-exílio, que foi a reconstrução do templo e a reforma do altar. Primeira coisa, reformar o altar
Segundo, fizeram conforme era a lei, não mudou. Procuraram a orientação na lei, como tinham que fazer, e fizeram igual. Não inventaram nada, seguiram conforme a palavra. Sobre Elias, ele diz: conforme a tua palavra, não é conforme a palavra dele, mas conforme a tua palavra, responda com fogo. Então, de acordo, buscaram a origem. O centro da renovação do despertamento é Cristo, irmão. Né? Jesus, na morte da cruz, ele centralizou. Então hoje, qualquer despertamento tem que estar ligado a Jesus. Não pode estar ligado ao homem. Fulano é avivalista. Aí quando ele vai pregar, 1 milhão de pessoas vai lá ver ele. Mas ele não pode ser o centro do avivamento. O avivamento pode acontecer aqui, na igreja, e não independentemente do pastor da igreja, dos obreiros da igreja. Pode passar para começar avivamento por um membro da igreja, e muitas das vezes nem letrado é. Então, o avivamento não depende da centralidade humana, e sim de Cristo. Então, quem contribui com esse despertamento? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso tem que ser o centro. Então, é glorificado a Cristo. Paulo diz: se eu tiver que me gloriar, gloriar-me-ei aonde? Na cruz de Cristo. Então é essa a nossa conclusão. Nosso tempo está chegando ao fim. Deus continue abençoando a nossa irmã. Próximo domingo o irmão Alan deve estar anunciando e vai estar lecionando. Aí nós vamos orar, e depois que encerrarmos a sala de vídeo, os irmãos permaneçam aí para um comunicado. Amém? Vamos ficar em pé. Deus abençoe os nossos irmãos professores que estão aqui presentes, e trazer a igreja, né, irmãos, para a escola bíblica dominical, para esse recomeço que está um pouco complicado, mas o Senhor está no controle de tudo, viu? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai celestial, nós oramos, damos graças ao Senhor por mais esta manhã na tua casa, na tua presença, orando por aqueles irmãos que participaram conosco na sala de vídeo. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando. Certamente outros irão acessar, irão participar. Pedimos ao Senhor que venha abençoá-los também posteriormente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida dos nossos irmãos aqui presentes, pelo dia, pela tarde e pelo grande e maravilhoso culto que logo mais estaremos servindo ao Senhor. Pedimos a tua misericórdia e te agradecendo, Deus, já, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, esteja em nosso coração não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus, digamos: amém. Está terminada a nossa escola bíblica, em nome de Jesus.